Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ele começa apresentando ele, prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios. Nós vamos entender por que Paulo fala isso, e a importância disso aqui. Mas antes, se vocês pegarem a Epístola aos Efésios, nós temos duas cartas, que os teólogos falam que são cartas, não é que são importantes, todas as cartas são importantes, mas essas cartas são cartas que norteiam a vida cristã, norteiam o Evangelho. Uma carta é a Epístola aos Romanos, que é a carta teológica, né? Ela pega e faz todo um traçado do início ao fim da história da revelação de Deus, de Jesus Cristo, de Deus, de todo o plano de Deus para a salvação. E nós temos uma segunda epístola, que é a Epístola aos Efésios. Para vocês terem noção, eu coloquei aí na transparência, e gostaria de compartilhar com vocês, o que alguns teólogos falam. Por exemplo, Mark Lloyd Jones foi um grande pregador inglês, né, teólogo e pregador, fala assim: se a Epístola aos Romanos é a expressão mais pura do Evangelho, e a Epístola aos Efésios é a expressão mais sublime e mais majestosa deles. William Blacker vê Efésios como a rainha das epístolas. John Mackay afirma que Efésios era o mais convincente para a situação atual, tanto igreja como do mundo. Essa epístola, ela é uma epístola dirigida aos cristãos. Primeira coisa que é importante, se você pegar lá no capítulo 1, isso foi falado, mas versículo 1, capítulo 1 de Efésios, Paulo vem e fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Então essa carta, ela não é dirigida para as pessoas do mundo, os não cristãos. Isso nós temos que saber, porque na hora que você lê ela, você é obrigado a se identificar com ela e saber que ela está falando diretamente com você. Então esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Essa carta, ela é dirigida a cristão. Segundo ponto, a maioria das cartas de Paulo são cartas de correção. Ele escreveu para Coríntios, porque lá estava tendo problemas, então chegaram a Paulo, lá está acontecendo algumas coisas, assim, assado, o povo está em dúvida em relação a ceia, o povo está em dúvida em relação a isso, como é que resolve? Aí Paulo vinha: não, funciona dessa forma, vocês estão fazendo isso errado, é assim que é assado. E na maioria das outras cartas são assim. Carta aos Efésios não, ela não é uma carta dirigida ela é uma carta dirigida aos cristãos e não é uma carta de correção, tá? Muitos falam que ela é uma carta circular, ou seja, ela é uma carta que circula para todos os cristãos. Então esse é um ponto importante, e no decorrer do que nós falamos aqui, vocês vão entender por isso. Por quê? Porque senão você pega e não se identifica com a carta. Não, isso é por irmão, para a gente nunca, né? A maioria das pregações sempre é para os outros, nunca é para a gente. Essa aqui é o contrário, vai ser sempre para a gente e nunca para os outros. Então o que ocorre com essa epístola? Segundo ponto que é importante, então vamos nos posicionar. Paulo vem e fala que ele é prisioneiro. Por que ele vem e fala que ele é prisioneiro de Jesus? É porque na época que ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Então é diferente você ser prisioneiro de Nero e você ser prisioneiro de Jesus. Então o que nós colocamos? Por exemplo, Paulo une de forma equilibrada, né, nessa carta, doutrina, vida teológica e ética. Nos 3 primeiros capítulos, ele lança bases e doutrinas. Nos 3 últimos, aplica a doutrina. Então, são 6 capítulos, de 1 a 3, doutrina. De 4 a 6, aplicação dessa doutrina. Então, na hora que vocês lerem Éfeso, ou a carta aos Efésios, vocês vão perceber que, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele está ensinando, ele está falando da doutrina. É base doutrinária para o cristão. E do 4 ao 7, ele vai estar falando como você deve agir naquela situação.
Continuando. Paulo se apresenta e explica o seu papel pessoal único no propósito de Deus para com os gentios. Prisioneiro de Jesus Cristo e não prisioneiro dos homens. Então Paulo foi capacitado a pregar aos gentios, e nesse momento ele estava prisioneiro, preso em Roma, ia ser morto há pouco tempo, 2, 3 anos depois. A teologia diverge quanto à questão dessas datas, porque é difícil precisar isso, mas o que é importante? Ele vai falar dessa carta, que ele era prisioneiro de Jesus e não de Nero. O porquê disso? E o porquê os gentios? O pastor Marcos falou semana passada, e ele explicou muito bem essa diferença. Nós tínhamos 2 povos na cabeça dos judeus: um povo judeu e o povo não judeu. O povo não judeu são os gentios, somos nós, onde o evangelho teria que ser pregado. E Paulo foi comissionado, se vocês lerem lá Atos 28, vocês vão perceber que Paulo foi comissionado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Então essa é uma obrigação dele, por isso que ele vem e fala que aqui ele está dirigindo essa carta aos gentios de Éfeso. E mais, para vocês terem noção, qual que era a situação de Paulo? Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, confrontado em Atenas, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, teve um naufrágio em Malta, picado por cobra, açoitado 195 vezes pelos judeus, preso em Roma, e a tradição fala que ele foi decapitado em 67 depois de Cristo. Esse homem vivia em pecado, né? Devia ter umas 3 ou 4 mulheres, porque se fosse um crente de hoje, não tinha jeito com esse tanto de coisa, né, pastor? Né? E na verdade, isso tudo aconteceu, e ele vem e fala assim: tudo isso aconteceu, por quê? Porque Deus é quem dirige a minha vida, Cristo é quem dirige a minha vida. Esses açoites, se eu estou levando, Cristo está autorizando eu levar esses açoites. Olha só para você ver a profundidade disso. E muitas vezes nós cristãos pegamos a doença: ô Senhor, não é possível, eu sou dizimista, estou indo domingo cedo, domingo à noite, né? Faço minhas orações de manhã, e o Senhor ainda me dá uma doença? Isso não tem cabimento. Essa carta é dirigida aos cristãos, tá? Então é para mostrar que cristão sofre. Ou Paulo não era cristão. Só para nós termos essa noção. Então ele começa falando que ele é prisioneiro de Cristo, justamente para ninguém falar: mas peraí, se você é prisioneiro de Cristo, por que você passou isso tudo? Né? Aí ele vem e fala: justamente para salvar você, gentil, justamente para salvar nós. Por quê? Porque isso está no plano de Deus. Eu precisava de ser preso para me pregar na prisão, eu precisava de ser apedrejado para chamar a atenção do povo, para saber por que eu era apedrejado, porque eu deixei de ser judeu praticante e virei cristão, e eu tenho autoridade para falar que o judaísmo está errado. Então Deus está no controle das nossas vidas, como esteve na vida de Paulo, mesmo ele passando por todas essas situações. Então não é porque nós passamos por situações ruins que Deus não está no controle das nossas vidas, né? Romanos 8, 28, salvo engano, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, não são todas as coisas boas, são todas as coisas são coisas boas, coisas ruins, coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Amém? Opa. Agora, nós temos uma pincelada em geral, vamos destrinchar um pouco essa carta, e vamos falar da primeira parte, que é Efésios 3, 2, 6. Porque nós vamos destrinchar ela em 2 partes, e na sua revista também está assim, porque aqui,
vai falar de duas coisas. Vai falar de um mistério. Você viu que eu enfatizei isso na hora que eu estava lendo o texto? Um mistério que foi revelado a Paulo. Se foi revelado a Paulo, é para nós cristãos entendermos. Por quê? Porque isso é uma doutrina, eu falei no início, né? Isso é uma doutrina para o cristão, então isso tem que entrar no seu coração, você tem que saber, porque essa doutrina tem que ser cumprida. E tem o ministério que foi comissionado, que é do 7 ao 13. Então esse texto, né, esse pedaço de texto, do 1 ao 13, de capítulo 3 de Efésios, vai nos ensinar duas coisas muito importantes, que nós temos que adotar. Então, primeiro, um mistério, vamos saber que mistério é esse. Então, inicia falando o seguinte: John Stott, que também é um teólogo muito conhecido, fala assim: é claro que esses dois dons da graça divina, a revelação e a comissão, o mistério revelado a ele e o ministério confiado a ele, estavam estritamente relacionados entre si. Mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento humano, mas agora está desvendada pela revelação de Deus. Que mistério é esse? Teocracia terminaria e seria substituída por uma nova comunidade interracial. A igreja, que é a igreja, seria o corpo de Cristo. Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo, na sua igreja, em igualdade, sem qualquer distinção. Essa união entre judeus e gentios e Jesus Cristo era radicalmente nova, formando um só povo. Olha aqui, olha a importância disso. Nós tínhamos dois povos, um povo judeu e um povo não judeu, chamado gentil. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem a Paulo e fala o seguinte: Paulo, a partir de hoje, para mim, não vai existir judeu e não vai existir gentil. A partir de agora, vai nascer um novo povo. E esse novo povo, a união desse novo povo, o pastor Marcos falou isso na lição passada, que é a união de três, né? Que vai ser a união do povo judeu, do povo gentil e Cristo. Vai nascer uma nova, vamos falar, sociedade, um novo povo, que é o povo de Deus na terra. Que povo é esse? A igreja de Cristo. Amém? Vocês entenderam isso? Então, a partir de então, deixou de ter povo judeu e povo não judeu. Passou a ter um povo, isso para efeito divino, para efeito de salvação. Passou a ter um único povo, e esse único povo é a igreja de Deus. Então aqui nós estamos falando, solidificando o que aconteceu lá em Efésios 2, 3, 4 e 5, foi o nascimento da igreja. Paulo vem aqui e Deus confirma no coração dele que a igreja é o corpo verdadeiro de Cristo. Então não existe um povo fora, um povo cristão ou um povo que quer a salvação fora da igreja de Cristo. Amém? Para o cristão em geral, nós não estamos falando aqui de evangélico, de cristão protestante, tá? Pode ser um cristão católico, mas o cristão que adota a palavra de Deus, independente de ser evangélico, protestante ou católico, por quê? Porque o Antigo Testamento o Novo Testamento é o mesmo, né? A divergência que tem na Bíblia é no Antigo Testamento. Essa verdade aqui tem que ser aplicada. Você quer ser salvo? Se você tem que pertencer a que povo? A um povo de Deus. Que povo de Deus que existe a partir de então? Só a igreja.
Não tem outro povo. E como é que você vai fazer para ser parte desse povo de Deus? Você tem que se unir a Cristo. Aí você volta lá em João 1,12, né? Aqueles que o conhecerem, né, que reconhecerem, eu dou o direito de serem chamados de filhos. Você vai passar a ser o quê? Um filho adotivo de Deus. A Bíblia fala isso claramente. Então você quer fazer parte de um povo de Deus? Reconheça Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Automaticamente Deus já vai te adotar como filho adotivo, e você vai pertencer a um povo que é chamado de igreja de Deus. Não é essa sede bonita que nós temos, mas nós somos os irmãos em Cristo, a igreja num todo. Vocês estão vendo a importância desse texto, a importância dessa doutrina? Se ela é doutrina, ela tem que ser aplicada, ela não pode ser tirada da cabeça da gente por aí. Ah não, mas eu acho que é assim. Não, se você pegar inúmeros livros, tá? Pega livro calvinista, livro arminianista, eles vão falar a mesma coisa nisso aqui. Isso aqui não tem discussão quanto a isso aqui. Por quê? Porque isso é uma doutrina para o cristão, e nós temos que saber isso. Então a primeira coisa que foi revelada a Paulo, esse mistério que foi revelado, que estava oculto, é que a partir de então nasceu um novo povo, que esse povo é chamado igreja. Por isso a importância de nós estarmos reunidos em igreja. Não tem como você ser cristão e não estar reunido em igreja. É impossível, de acordo com a palavra de Deus, a não ser que você vai seguir a outra coisa que não seja essa palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, para você ser cristão, para você galgar uma fé, uma salvação, você vai ter que estar reunidos à igreja, porque esse é o povo de Deus que vai ser salvo, não tem outro. Amém? Eu até citei algumas passagens aqui do Antigo Testamento, Gênesis 12, Salmo 2, Isaías 42, em várias passagens dessa, Deus vem e fala que Abraão ia ser pai de muitas gerações, que Moisés ia salvar as nações. Você vai ver várias passagens do texto do Antigo Testamento, inclusive palavras de Jesus, falando que ele ia salvar o povo gentil, que ele tinha um propósito com o povo gentil, que ele tinha um propósito com o povo não judeu, porque até então o povo de Deus era o povo judeu. Só que em nenhum momento da Bíblia ele fala como seria esse propósito, que jeito que isso ia ser feito. Então essa revelação aqui em Efésios 3, ela é uma revelação estritamente nova. Então tem uma diferença. Lá se ouvia falar que tinha um propósito, que ia ser salvo, ia fazer, mas como ia ser feito? Aí Deus vem e revela agora, vai ser feito dessa forma. A partir de então não tem judeu, não tem gentil, vai ter um único povo em Cristo, e esse povo vai chamar a igreja de Deus. Esse povo vai pertencer ao corpo de Cristo. Quem quiser ser salvo, quiser ter uma eternidade comigo, entre para o meio desse povo. Como é que você entra no meio desse povo? Confessa nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa é a única porta também, não tem outra. Infelizmente não tem outra, ou felizmente, eu acho que é felizmente, ou seja, só tem esse caminho. Quer ser salvo? Pode buscar em qualquer livro, qualquer doutrina, qualquer religião, dentro do cristianismo, que é o que nós acreditamos, só existe essa forma, porque essa Bíblia dentro do cristianismo, ela é única e ela fala a mesma coisa. Eu fiz uma distinção aí, o que vocês estão vendo em vermelho, que está escrito aí no texto, aqui eu falo assim, podemos dizer que as boas novas, o que é boas novas? O Evangelho, é que Cristo morreu e ressuscitou, não somente para salvar os pecadores, mas também para criar uma nova humanidade. O que está escrito em vermelho, aí, e eu vou terminar de ler depois, isso aí foi falado para Paulo em Atos 28, né? Atos 13, Paulo teve encontro com Jesus, só que em Atos 28, quando ele chega perante Agripa, ele vem contar toda essa história, como é que aconteceu na cidade de Damasco, ele caiu, Jesus apareceu, e ele vem e fala o que Jesus mandou ele fazer.
E aqui em Efésios 3, você vai perceber que foi ampliado esse evangelho. Então, nós temos que, lá em Atos 28, vir até aqui, é que Cristo morreu e ressuscitou, não somente para salvar os pecados, agora aqui ampliou, mas também para criar uma nova humanidade. Não somente para nos redimir do pecado, mas também para nos adotar na família de Deus. Não somente para nos reconciliar com Deus, mas também para reconciliar uns com os outros. Deus revela a Paulo que a igreja passa a ser parte integrante do Evangelho. Queria passar isso para vocês, teria mais coisa para falar, mas que isso fique bem claro na vida de vocês. Nós passamos a ser cidadão do mundo, deixamos de ser cidadão do mundo e vamos pertencer a uma nova categoria que foi criada e revelada por Cristo, tá? Que é a Igreja de Deus. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o culto da família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. A adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, culto da família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada.
Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. Onde tem arroz e feijão cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses 2 pacotes. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Tinha que colocar as roupas dentro de casa, né? Porque senão enchia tudo de poeira. E agora asfaltou. A gente está muito feliz. A rua era tudo cheia de buraco. No dia de chuva era barro, no dia de seca era poeira. Olha aqui que maravilha. Asfalto, esgoto, água encanada. O asfalto chegou, o esgoto chegou, a água tratada também chegou e chegou também a nossa calçada. Todos os anos, o programa Asfalto para Todos beneficia dezenas de bairros na cidade. Agora, durante a pandemia, pensando em melhorar a qualidade de vida da população, a Prefeitura vem trabalhando em 13 frentes de obras por toda a Aparecida. Além disso, estão sendo construídos mais 5 novos eixos estruturantes interligando a cidade. É o maior programa de infraestrutura urbana no estado de Goiás. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente, cidade inteligente.